A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM, hoje é sábado, 20 de maio de 2017. Eu sou o Fábio Fleury e começa agora mais um Observatório do Esporte. No Observatório do Esporte, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Nesta edição, vamos falar sobre as propostas de mudança nas regras do futebol, o uso de novas tecnologias como o árbitro de vídeo, as propostas para mudança no número de substituições, o novo sistema de disputa de pênaltis e muito mais. Entrevistamos o jornalista da ESPN Brasil, Leonardo Bertozzi, e o professor de Educação Física da Unesp de Bauru, Júlio Wilson. Fique ligado, aqui no Observatório do Esporte, a informação vai além das 4 linhas. Olá, amigo ouvinte, obrigado pela audiência e eu vou mandar um abraço aqui para o ouvinte Fábio Silva, que está ligado no seu radinho. E o bate-papo começa aqui na mesa. Tuca Américo, Carlo Napolitano e Zeca Marques. Time completo hoje, começando com o Tuca. Vamos lá então. Saudações, amigos aqui da mesa, ouvintes. O meu primeiro tema, né? É uma coisa que eu achei até meio engraçado, né? O diretor de aquisição de direitos esportivos da Rede Globo, Fernando Manuel, estava aqui louvando porque eles conseguiram já um tempo atrás, Carlão, antecipar o jogo das 22 horas da quarta-feira para as 21h45. Ganhamos 15 minutos na transmissão, né? E ele fala que isso é um horário muito valioso. Aí a minha pergunta fica, valioso para quem, Carlão? Para mim não é, porque para mim é tarde. Não é? Eu vou assistir jogos no meio da semana e ter que dormir meia-noite, para mim é um tormento. Imagina se você tivesse que ir ao campo. Não vou. Ao estádio. O Zeca já é notívago, ele gosta. Não, pra mim, se é 21h45, 22, não tem problema. Não tem, mas vamos... Mas pra quem vai pro estádio, sim. Agora, é engraçado, porque antigamente, eu lembro da minha infância, os jogos do meio de semana, tradicionalmente aconteciam às 21h. Sim. Né? Mas hoje, nas grandes capitais, inclusive um jogo às 21h, ele tem problemas para que as pessoas possam chegar a tempo, em função do crescimento das cidades, do trânsito, tráfego, transporte público. Então, em alguns casos, é até interessante que o jogo comece às 21h45, 21h50, né? Às 21h... Já aconteceu, jogos de Libertadores, né? No Morumbi, quando havia muito público, era muito comum o jogo começar às 22h e muita gente lá de fora porque não tinha conseguido entrar. Né? Porque chegou tarde, porque tinha problema de ingresso, problema de deslocamento e por aí vai. Tá, e fica aqui dentro da discussão, da matéria que foi lá divulgada no UOL durante essa semana, aquela questão dos jogos de segunda noite, né? Que eu acho que é um espaço até interessante, né? A gente já discutiu aqui alguns programas, faz tempo já, por exemplo, o Campeonato Argentino, que tem jogos todos os dias da semana, e no domingo tem jogos praticamente o dia inteiro, começa às 11 da manhã e vai às 11, às 1, às 3, e vai até às 8, 10 da noite, né? Então a pergunta é se tem um público, né? Às vezes a pessoa torce por um time, né, Carlão? Mas ela quer ver jogos de outras equipes, e os jogos acontecem por vezes no mesmo horário. Então isso impossibilita até o aumento da audiência de algumas partidas. É lógico que a gente entende que tem o pay-per-view, que se paga para poder assistir no canal Premium, à la carte, né? Mas acho que tinha que ser um pouco mais racional. Essa ditadura da grade de programação da Globo, né, a própria palavra grade já mostra que estamos aprisionados nela, né? Eu acho que a gente tem que mudar um pouco isso. Em Portugal disse grelha de programação. Tá certo. O último tema aqui, meu tema de hoje, é um dado estatístico, né? O Centro Internacional de Estudos Esportivos publicou no mês de maio que o Brasil, isso é lógico, a gente já tem essa percepção, né? Que o Brasil é o país que mais exporta jogadores no mundo, no planeta, né? Foram... Até maio desse ano, 1.202 jogadores brasileiros que estão atuando fora das fronteiras. O segundo colocado é a França, com 781, veja, muda bastante o número, né? Significativo, de 1.202 para 781. Em terceiro, a Argentina, com 753, bem próximo da França.
Então, mas a questão é ver o mercado que esses jogadores vão, né? Porque a grande maioria não é para a Europa. Tá, não então são tem esse dado, Carlão. Vamos lá. A pesquisa também apontou quais são os 10 principais destinos dos atletas brasileiros. Vamos ver, Zeca, se você acerta qual que é o primeiro país. Portugal. Acertou, a Zeca tá por dentro, né? Não é um grande centro de futebol. Não é um grande centro, é que ele sempre tá lá, deve encontrar o pessoal por lá, né? Eu diria que o atual campeão europeu é a seleção portuguesa. Tá certo. Então, Portugal, primeira colocação com 221 jogadores, depois vem a Itália com 71, Japão com 54, a Turquia com 46, a Espanha com 43, o México com 34, a Grécia com 33, e aí as surpresas, Tailândia e Coreia do Sul com 30 e Hong Kong com 29. E a China? A China deve ter uns 10 só, mas que ganham muito dinheiro, ganham acho que mais que a maioria de todos que estão aqui, viu? Então fica um dado interessante, que é uma percepção que a gente tem, né? Que o Brasil sempre fala celeiro do futebol mundial e tal, e a pesquisa comprovou realmente que o Brasil é o maior exportador de jogadores de futebol do planeta. Exportação de pé de obra. Pé de obra, isso aí, Carlão. Carlos Napolitano, sua vez. Eu vou falar da Globo também, né? O Tuca já começou aqui uma crítica sutil à Rede Globo. Eu vou fazer uma crítica ao narrador da Rede Globo, ao Kleber Machado, né? No jogo da última quarta-feira, Palmeiras Internacional, jogo das 21h45, logo no finalzinho, quase meia-noite, ele solta uma pérola que para mim foi inadmissível, né? Ele comentando e anunciando também os gols e os jogos da Libertadores, ele menciona que numa noite de tantas más notícias, não é mais uma, que o Flamengo havia tomado o segundo gol contra o São Lourenço e estaria desclassificado da Libertadores. Notícia ruim pra quem? Eu me perguntei na hora. 40 milhões de brasileiros. Mas e os outros 200, e os outros 160? Pois é. Não é? Eu, como torcedor do Palmeiras, assistindo o jogo do Palmeiras e considerando o Flamengo um grande rival na Libertadores, pra mim aquilo foi uma ótima notícia. Eu acho que foi uma ótima notícia pro Vascaíno, né, pro Tricolor, das Laranjeiras e pro resto do Brasil inteiro. Não é? Então, ruim pra quem? Ruim pra Globo? Não é? Pra audiência ruim para a audiência da Globo, que vai perder ali talvez um horário para vender bastante produto nas quartas-feiras às 20h45. Sim, e foi a noite do grande acontecimento político da semana. Sim, né? por isso então, que, por isso que é uma notícia ruim. É mais uma comparação infeliz, comparando toda a crise muito importante política no Brasil com a derrota de um time brasileiro. É lógico que talvez para alguns flamenguistas seja mais triste essa derrota, mas uma comparação extremamente infeliz. Infeliz, sem dúvida, muito infeliz. Eu fiquei assustado com o comentário e com a comparação. Aí eu resolvi trazer isso para o programa. E o Atlético Paranaense ganhou com o gol do Carlos Alberto. Sim. O futebol realmente... Pelo menos o rubro-negro... É uma caixinha de surpresa. É uma caixinha. O Carlos Alberto estava aposentado e virou herói de novo. Zeca? Bom, no último dia 13 de maio, né, vocês infelizmente não puderam estar aqui para comemorar o aniversário da Rádio Unesp FM, e eu havia citado na semana passada que durante muito tempo a ditadura Salazar caracterizou o que seriam os 3 Fs em Portugal, né? Fátima, futebol e fado. E no dia 13 de maio, o último sábado, os 3 Fs se fizeram presentes mais uma vez. O Papa Francisco esteve em Fátima, que era o centenário das aparições, né? Então tem um 4F aí, um quarto F. Não, já vou falar. Francisco. Do Papa Francisco, exatamente. Certo. Mas o Papa Francisco canonizou 2 dos pastorzinhos que teriam visto a imagem da Virgem Nossa Senhora de Fátima. Os pastorzinhos Jacinto e Francisco Marto foram canonizados por força de um milagre atribuído a uma criança paranaense que teve uma cura, etc. Bom, no mesmo sábado, o Benfica sagrou-se campeão português, tetracampeão pela primeira vez. E isso me deixou muito contente, como vocês vão de imaginar. E o terceiro F não era o fado, mas era o Festival da Eurovisão, que é um festival tradicionalíssimo na Europa, que acontece anualmente. E pela primeira vez Portugal foi campeão do Festival da Eurovisão com o Salvador Sobral, um jovem que cantou uma música composta pela sua irmã, a Luísa Sobral, que já é uma cantora com alguns trabalhos editados em Portugal, a canção Amar pelos Dois, que era uma canção, como se viu na imprensa portuguesa, uma canção não festivaleira. E que o nosso Fábio Fleury já executou na Rádio Unesp FM, nesta semana, Amar pelos Dois, na voz do Salvador Sobral. Então os 3 Fs se fizeram fazer mais uma vez, ou 4 Fs, como diz o Carlão. Eu posso pôr outro 5º F, né? Pois não.
Pergunto ao Zeca se foi um milagre operado pelos pastorzinhos de Fátima a derrota do Flamengo para o São Lourenço, que é o time do Papa também. Pois é, mas isso foi na quarta-feira, né? Estou me referindo porque em Portugal o que se discutiu é que nunca um 13 de maio teve tantos acontecimentos confluindo para essas conquistas e essas ocorrências como nesse dia. Tanto que dizem que foi um dia atípico, extraordinário na história da cultura portuguesa. E eu tinha dito na semana passada também que os campeonatos europeus vão chegando ao fim. No último final de semana, o Benfica sagrou-se campeão e o Chelsea, na sexta-feira, campeão inglês. No meio desta semana, o Mônaco foi campeão francês. O Mônaco tem o Leonardo Jardim, um técnico português. E a Juventus também sagrou-se campeã italiana, né? Falta agora a Espanha. E tem uma questão interessantíssima nesse final de semana. O Real Madrid depende de um empate com o Málaga, em Málaga, para ser campeão. E há uma questão inusitada. O jogador Isco, do Málaga, ele está no Real Madrid e no contrato dizia-se o seguinte: se esse jogador na transferência para o Real Madrid for campeão, o Málaga recebe 1 milhão de euros, que seria uma espécie de benefício pela transferência do jogador. Então o Málaga, se perder, vai ganhar 1 milhão. Vai ganhar 1 milhão. E o Barcelona já entrou na jogada dizendo que isso fere o fair play, que isso é inadmissível no Campeonato Espanhol. Então obviamente que o Real Madrid jamais imaginou que fosse depender desse jogo para se sagrar campeão, mas o Barcelona também deveria fazer o papel dele e não perder pontos que perdeu ao longo do campeonato. Acho difícil que, em função de tudo isso, o Real Madrid não conquiste o título espanhol. Mala preta contratual, Zeca? Pois é. E é o último grande campeonato europeu, né, que não tem campeão ainda. Neste final de semana saberemos se o Real entrará vitaminado para a final da Liga dos Campeões. E o que você me diz da atuação aí nos últimos jogos de Cristiano Ronaldo? Fenômeno. Melhor do mundo. Vai levar a bola de ouro? Se conquistar a Liga dos Campeões mais uma vez, eu acho que aí é inevitável que ele conquiste a 5ª bola de ouro. Continuando o bate-papo, Napolitano, mais alguma novidade? Não, acho que a gente tem que falar um pouco do basquete, né? Logo mais a 4ª partida da série entre Bauru e Pinheiros, né? Todo mundo acompanhou aí o último jogo na segunda-feira, um terceiro quarto espetacular do time de Bauru, né? Chegou a fazer mais de 30 pontos. Tava caindo tudo, né? Tava caindo tudo, né? E eu assisti, eu não estava aqui, e por isso que o time ganhou, né? Eu não estava no estádio, eu estava assistindo no hotel lá em São Paulo, e eu achei surpreendente, ou seja, um terceiro quarto de um time com espírito de campeão, né? Se os jogadores entrarem com a vontade, com a garra, e com a determinação e com os acertos, né, no jogo de logo mais hoje às 14 horas e no 5º jogo, se houver, com certeza o time de Bauru pode passar, que é um time muito experiente, né, se comparado aos outros. O que eu senti é que quando o time parte para o jogo individual, ele perde muito, né, ele cai muito. Alguns momentos, alguns jogadores querem decidir sozinho, entrar, bater em direção à cesta, e parece que o negócio não anda, né? E errando muito. Eu assisti os outros 2 jogos e a sensação que eu tive foi que o que aconteceu de verdade é que o Bauru errou muito, que poderia até perder os jogos, mas com uma diferença mínima ali, num final mais eletrizante. Mas esse terceiro jogo, eu tenho que confessar que o segundo tempo, o terceiro e quarto quartos foram de uma superioridade do time de Bauru, que se jogar daquele jeito, consegue reverter. Consegue. Agora precisa ver se vai ter a segurança, a maturidade, a tranquilidade para poder fazer isso. O time maduro, né? Que o time é mais experiente que de todos os outros 3. E beneficiou-se pelo fato de o Flamengo e o Brasília não estarem nas semifinais. Quer dizer, o grande time, o grande favorito dos 4 é o Bauru. É o Bauru. Agora, Carlos Napolitano, o que você me diz daquela confusão que houve com o integrante do Pinheiros? Quer dizer, é uma cena incomum no basquete, né? Então, eu ia comentar justamente sobre isso. Primeiro, uma crítica, de novo, né, para a organização do jogo aqui em Bauru, uma quantidade muito maior de torcedores no ginásio Panela de Pressão do que o estádio comporta, né? Cheguei cedo, né, no estádio, cheguei por volta da 1h30 no sábado para assistir o jogo, o estádio começa a encher. Você viu o jogo do sábado, não da segunda-feira. Eu vi o do sábado. Aí foi o dia da confusão, o dia da briga. E aí as pessoas começam a entrar, querem se acomodar, querem sentar, e as pessoas acabam ficando em pé e atrapalhando até a visão dos demais torcedores que chegaram antes, né? Então você tem que ficar discutindo com o torcedor para ele sentar, para você poder ver o jogo. Então acho que Bauru podia ter um
uma cautela, né, de vender os ingressos que o ginásio comporta. Porque se uma briga maior acontece ali, Zeca, as pessoas vão sair machucadas. Né? O que aconteceu ali foi lamentável. Né? Eu acho que todo torcedor tem o direito a se manifestar, né? Tremular a bandeira, vibrar, torcer, e é uma reação não apropriada para um torcedor de qualquer esporte, né? Partir para agressão e partir para cima, como aconteceu. Né? Algumas pessoas jogaram cadeiras em cima das outras, tal, aquilo é assustador. Do meu lado tinha um pai com uma menina de 2, 3 anos de idade, e ele quase entrou em desespero, né? Até com as pessoas arremessando aqueles... aquelas bexigas infláveis, né? Bastõezinhos para fazer barulho, né? Que não é machucar ninguém, mas a criança se assustou, né? E eu, como sou pai também, eu me senti ali em solidariedade com esse pai da menininha, e é lamentável, né? E não tem justificativa, né? Mas, Napolitano, eu assisti ao jogo pela televisão, o próprio comentarista da ESPN, da Sport TV, desculpa, ele disse que esse torcedor do Pinheiros é um costumaz encrenqueiro, ele mesmo já teve problema com ele, já viu com outras torcidas, então infelizmente, ele, sabendo que ele é uma pessoa já, né, problemática, poderia ter tomado um cuidado, mas já é um velho conhecido. É um ex-diretor, né? É um ex-diretor do Pinheiros. Eu sei que isso também não resolve o incidente, mas ele também provocou e teve a reação. Ação e reação. Confusão. Pela situação do jogo, o Bauru apanhando na bola, né? A torcida estava nervosa, isso era perceptível, né? O time estava nervoso, mas eu acho que ele tem direito a fazer isso, né? E assim, não precisa nem segregar o torcedor adversário num canto do estádio, né? Eu acho que as pessoas devem ir para o estádio para se confraternizar e não para arrumar encrenca. É lamentável. Carlão, eu queria fazer uma pergunta. Assistindo aos jogos, Carlão, eu acho que o basquete, eu entendo que qualquer toque na mão de quem está arremessando pode desviar o arremesso e tal, mas eu acho que tem momentos que os árbitros param demais o jogo por faltas que eu não vejo que são tão faltas assim. Você sente isso também no basquete? No jogo de sábado, ao vivo, ali, prestando atenção na arbitragem, a arbitragem foi desastrosa, né? Ela marcou falta onde não havia e deixou de marcar onde houve, né? Até lances ali do andar no basquete, de bater Sim. a bola e fazer a caminhada, várias vezes eles deixaram de marcar e várias vezes marcaram errado, né? Isso para quem joga, né, para quem disputa uma partida, seja lá qual for, é terrível. Não tem padrão, né? Não tem padrão e você se desanima, né? Se você faz o lance certinho e o juiz marca de forma errada ou mandada, por exemplo, você se desespera e se destrói mentalmente e psicologicamente. Eu notei. Então, a arbitragem da NBB é horrível. Eu notei que várias vezes a bola já tinha sido lançada da mão do arremessador, havia o toque da defesa, mas já tinha sido feito o arremesso. E mesmo assim era marcado falta, né? Então, e para o jogo toda hora. Muito parado. Eu acho que é um pouco irritante isso. Quando você assiste jogos da NBA, parece que não para tanto, assim, tem mais contato. O contato físico E basquete é um jogo de contato. Faz parte do jogo de basquete. Eu só queria dar um salve para o mineirinho Adriano de Souza, que foi campeão da 4ª etapa do Campeonato Mundial de Surf em Saquarema. Na sequência, a matéria da semana. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana, um tema em debate. Nos últimos anos, o futebol vem adotando algumas medidas que visam deixar o jogo mais dinâmico e atrativo ao público. Durante os Jogos Olímpicos Rio 2016, por exemplo, foi testada a alternativa de uma substituição extra na prorrogação. Em 2011, houve também uma mudança na regra do impedimento. Um desvio do marcador na bola passou a ser considerado como passe para o atacante, tirando sua condição inicial de impedido. Essa mudança veio à tona após a semifinal do Campeonato Paulista entre Corinthians e São Paulo em abril. O gol marcado por Jô teve desvio de Lucas Prato do São Paulo e anulou a condição de impedimento do atacante corintiano. A Série B do Campeonato Italiano testou em sua temporada uma mudança disciplinar, o cartão verde, que funciona como uma forma de premiar o atleta por uma conduta de fair play. Na última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior,
também foi testada a possibilidade de cada equipe realizar 6 substituições, desde que o jogo não fosse paralisado mais de 3 vezes. Em janeiro, o diretor técnico da FIFA, Marco van Basten, fez uma série de sugestões de alterações nas regras do futebol, visando deixar o jogo mais atrativo. Entre as mudanças sugeridas pelo ex-atacante da seleção holandesa estão o fim das disputas de pênaltis, da prorrogação e do impedimento. Van Basten também sugeriu que as partidas fossem disputadas em 4 quartos, ao invés dos 2 tempos atuais, e a introdução de um cartão laranja, intermediário entre o amarelo e o vermelho. O comentarista da ESPN Brasil, Leonardo Bertozzi, comenta as mudanças sugeridas pelo holandês. Eu já vi entrevistas do Van Basten e acho que algumas coisas são muito fantasiosas, né? Ele chegou a falar em mudar a questão do impedimento, e aí já me parece algo totalmente descabido, né? A regra do jogo, as táticas do jogo são totalmente baseadas na lei do impedimento, né? Você transformaria o futebol em outro esporte. Então eu entendo dessa maneira. Eu acho que a questão do cartão verde, da suspensão temporária, como eu disse, são coisas que, nesse caso, né, no aspecto disciplinar, elas poderiam ser testadas na base, e em competições menores, né, como querem testar em competições amadoras, por exemplo. Aí ok, vamos observar. Acho que eu não sou ultraconservador com nada. Acho que se é feito o teste, é comprovado que melhora o jogo, ok, vamos fazer. Mas mexer no impedimento não, porque aí você mexe completamente no esporte, você altera a essência do futebol, né? O professor de Educação Física da Unesp, Júlio Wilson, também fala sobre a proposta do fim do impedimento e se mostra favorável à ideia. Tem pessoas que, com relação ao impedimento, acham que se você tirar o impedimento, o jogador vai ficar muito lá na frente, dentro da área. Só que se ele perder a bola e tomar um contra-ataque, né, ele vai perder o meio de campo. Então, muda-se a estratégia de jogo. Mas e se o time dele perder a bola? Né, como que ele vai fazer para recuar? Então, acho que não vai ser assim. As variações do futebol, como o futsal, como o futebol society, não tem impedimento. Né? Então, assim, eu não vejo, né, que deva ter restrição a isso. Vai mudar a regra, vai mudar o jogo, vai ser outro jogo. O mundo evolui, a tecnologia evolui. Lógico que é uma coisa que primeiro tem que ser testado. Vamos testar, vamos tirar o impedimento. Vamos ver o que vai acontecer. Faz um campeonato, deixa disputar um campeonato sem impedimento. Vai mudar a dinâmica, mas eu acho que vai mudar para melhor. A alteração ou retirada da regra do impedimento tem como objetivo principal acabar com os erros de arbitragem nesse tipo de lance. Uma outra alternativa para reduzir os erros nos lances de impedimento seria a utilização de novas tecnologias, como o árbitro de vídeo, por exemplo. Júlio Wilson comenta o uso da tecnologia neste caso e a dificuldade que o árbitro tem em acertar esse tipo de lance, devido às limitações do olho humano. Todas as regras elas têm que ser estudadas, né? Você pôr num campeonato menor, que seja de juniores, para você testar. O impedimento, né? Dizem que a regra é clara, né? Ela é muito interpretativa, né? Ela é clara, assim, na descrição, mas quando você põe um árbitro para interpretar, ela deixa de ser clara. Né? Ela torna-se subjetiva. E o impedimento é uma regra que é impossível de se ter uma precisão 100% do ser humano, porque ele tem que olhar em 2 pontos ao mesmo tempo. Um campo de 105 metros, onde você tem que olhar a bola e a linha do penúltimo homem, né? Então você tem que ter um ângulo de visão, né, muito amplo, e você não consegue fixar o olho em 2 pontos ao mesmo tempo. Por isso que acontecem os erros, né? Daí a tecnologia determina ou consegue ver, ó, estava impedido ou não estava. Então, assim, até uma contradição. Por exemplo, se a FIFA não quer tirar o impedimento, mas também não quer a tecnologia, ou seja, vai continuar havendo problemas com o impedimento. Bertozzi também defende o uso da tecnologia para esse tipo de situação, para que acabem os erros em lances exatos do jogo e não interpretativos. O erro no futebol vai sempre existir, porque afinal de contas tem coisas que são interpretativas, né? A matéria interpretativa no futebol, muita gente fala, vai matar a discussão e tal. A discussão do pênalti, foi pênalti, não foi pênalti, essa discussão vai existir sempre. A questão é mais o material exato, né? Quer dizer, a bola bateu ou não bateu na mão do jogador, a bola entrou ou não entrou, saiu ou não saiu, o cara estava impedido ou não estava impedido. São situações que você tem como corrigir, e acho que a obrigação do futebol é dar meios para o árbitro acertar, né? É injusto o árbitro ser o único olho humano ali
ter a noção exata naquele momento. Todo mundo tem uma noção exata do que aconteceu em questão de segundos e ele não. Então, eu acho que é um passo muito à frente e entendo que é um caminho sem volta. Leonardo Bertozzi ainda destaca que os árbitros não podem se apoiar no recurso de vídeo e deixarem de se preparar e aprimorar da maneira correta. É uma coisa muito importante de se medir, né? É o árbitro não se esconder atrás do vídeo, né? O árbitro continuar tomando as decisões que ele tem que tomar dentro de campo. Porque se ele for para o caminho de, eu vou deixar seguir qualquer coisa, o vídeo me desmente, aí você também perde muito da autoridade do árbitro dentro do campo. Mas acho que, assim, você vai, inclusive, ter que qualificar esse profissional. A gente, por exemplo, agora no primeiro teste aqui no Brasil, no Esporte Salgueiro, a gente teve uma decisão de 6 minutos, e é ruim. A ideia não é essa, a ideia é de tomar decisão rápida, de segundos, 20, 30 segundos, você tem que ver a imagem e definir aquele lance. Então, a ideia não é parar o jogo por longos períodos. Ou seja, por que aconteceu isso? Por falta de qualificação em quem operou. Você colocou ali profissionais para operar, claramente não estavam bem preparados para assumir aquela situação. Então, você não pode colocar gente sem preparação suficiente. Acho que esse que é o problema. Todas as mudanças nas regras do jogo são regulamentadas pela International Football Association Board. O órgão é composto por 8 membros, 4 dos países britânicos e outros 4 representantes da FIFA. Para que uma regra do jogo seja alterada, são necessários os votos de pelo menos 6 destes membros. Bertozzi comenta a atuação da International Board e como a FIFA tem se posicionado sobre as mudanças na nova gestão de Gianni Infantino. Algumas situações já vinham desde antes, né? A discussão, por exemplo, a tecnologia de gol não gol, né? A bola entrou ou não entrou. E isso vai além da FIFA, né? A International Board também é composta pelas federações inglesas, né? E aí é interessante a gente lembrar, por exemplo, que isso parte das federações britânicas, na verdade, é que isso parte de um prejuízo muito claro à Inglaterra na Copa de 2010, né, de um gol muito claro do Lampard contra a Alemanha, que a bola entra muito e naquela situação, aquilo foi definitivo para se julgar que não era mais possível você não ter o auxílio tecnológico, mas nos últimos anos, sim, mostraram uma abertura de mente em relação a isso e acho que, por exemplo, o árbitro de vídeo ele não, é um caminho sem volta, felizmente, né? Júlio Wilson destaca que, apesar das recentes alterações, a FIFA e a International Board têm medo das mudanças. O futebol, na verdade, é um dos esportes, né, que é mais resistente a essas alterações, a mudanças na regra, né? Na verdade, a FIFA, como a International Board, que regula as regras, eles têm medo que, alterando as regras, passe a gerar confusão. Recentemente, a UEFA autorizou que seja testada uma nova fórmula de disputa de pênaltis em suas competições. Os testes vão ocorrer nos campeonatos sub-17 de seleções organizados pela nova entidade. A medida visa acabar com a vantagem que a equipe que bate o primeiro pênalti tem na disputa. No novo formato, ao invés das cobranças alternadas entre as equipes, o time que inicia a disputa cobra o primeiro pênalti e, a partir daí, cada equipe faz 2 cobranças seguidas. Bertozzi opina sobre o teste do novo formato de disputa. Vamos ter que ver uma amostragem suficiente para a gente poder concluir, né? Se altera ou não essa distorção que a gente tem. E quando a gente fala em distorção, a gente não fala em algo só de impressão, né? É algo comprovado com estudos de centenas de decisões por pênalti já ocorridas na história do futebol, que há uma vantagem, há um aproveitamento de 60% de vitória para a equipe que bate primeiro, né? Ou seja, é comprovado que se a equipe é bater segundo, ela está sempre correndo atrás, né? Ou ela tem no mínimo uma chance maior de estar sempre correndo atrás, a pressão é maior, né? Tanto que o aproveitamento de pênaltis que podem decidir o jogo ou de pênaltis que podem perder o jogo também são fora de uma curva normal de aproveitamento. Então, nesse sentido, acho que vale a pena testar. Não consigo ter a garantia de que vai ser diferente. A gente vai precisar de ver no mínimo algumas situações aí do teste, mas eu acho válido, né, como funciona no tênis lá com o tie-break, enfim, acho que vale a tentativa sim, é cedo para pensar em colocar já em Copa do Mundo e tal, mas se o teste for aprovado em mais condições, a gente vai poder chegar a uma amostragem no mínimo razoável aí para
ter essa noção, né? Júlio Wilson também comenta um possível aumento no número de substituições e as melhorias que a mudança traria ao jogo. É um absurdo você ter 11 jogadores e só ter 3 substituições, onde você tem um desgaste no segundo tempo, todos os jogadores, não há jogador, não há categoria que consiga manter a mesma intensidade de jogo do primeiro para o segundo tempo, todos caem em torno de 5 a 10%, com o calor isso aumenta, perde o dinamismo. Tem estudos também que demonstram que quando você coloca os jogadores, a intensidade tende a aumentar. Por exemplo, todos os esportes têm substituições praticamente à vontade. Você não pode limitar um esporte por causa da substituição. É isso no futsal, é isso no basquete, é isso no vôlei, é isso no futebol americano. Não tem nenhum esporte como o futebol. Então isso é um retrocesso, né? É um avanço que tem, e eu acredito que vá, né? E eu acredito que não sejam só 4 ou 5, né? Por fim, Bertozzi se diz favorável às mudanças, desde que a essência do jogo seja mantida e melhore o dinamismo das partidas. Você tem que preservar a essência, né? Preservar a essência. Você tem que preservar a estratégia do jogo. Acho que quando são mudanças positivas, por exemplo, a gente teve a Copa de 90 uma Copa reconhecida por um futebol defensivo, negativo em muitas situações, e aquilo levou a mudanças mais claras na regra, né? Então, a gente testemunhou nos últimos 30 anos isso, a mesma linha passando a ser um impedimento, você passou a ter a proibição do goleiro pegar a bola recuada com as mãos, situações que comprovadamente melhoraram o jogo. Por isso que eu digo que eu não sou conservador ao extremo. Acho que o teste pode ser feito e as mudanças que tragam mais fluidez para o jogo, elas devem acontecer. Essa foi a matéria da semana do Observatório do Esporte. E antes do debate, vamos aos agradecimentos ao jornalista e comentarista dos canais ESPN, Leonardo Bertozzi, e ao professor de Educação Física da Unesp e especialista em aprofundamento do futebol, Júlio Wilson. Obrigado pela participação. Agora vamos aos comentários da reportagem com André Magalhães, Tomás Garcia, Isaac Toledo e os amigos da mesa, Tuca Américo, Zeca Marques e Carlos Napolitano. André Magalhães, Tomás Garcia e Isaac Toledo, o que vocês podem acrescentar, analisar desta matéria? Olá a todos da mesa. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar de volta aqui ao programa. Espero continuar com vocês aqui até o final do ano, até o tempo que eu me formar aqui. E acho que foi bastante interessante fazer a matéria, principalmente na entrevista com o professor Júlio, porque ele questionou várias coisas que eu sou contra, como, por exemplo, acabar com o impedimento ou de liberar o número de alterações sem um limite. Conforme ele foi falando, eu ficava maquinando na minha cabeça, eu falei, nossa, mas será que isso é possível? Será que isso realmente viabilizaria o jogo? Então, foi nesse sentido. E como o Leonardo Bertozzi comentou, a gente tem que testar, né? Desde que não mude a essência do jogo que a gente conhece hoje, temos que testar aí novas mudanças que possam melhorar o jogo. O árbitro de vídeo é uma boa, a linha do gol que indica ao árbitro se a bola passou ou não. Então, acho que está caminhando. A FIFA está querendo se reformular e está caminhando na proposta de melhorar o jogo. Essas foram as palavras do Isaac Toledo. André Magalhães, você. Olá, amigos da mesa, olá, ouvintes do Observatório, muito bom estar aqui de volta. Eu acho muito interessante a discussão das regras do futebol, acho que tem que ser discutido, o futebol tem que ter suas melhorias, porque é um esporte muito diferente a sua essência mesmo, como o Bertozzi falou, é muito diferente de vôlei, de futsal, que são disputados em quadras menores, e é interessante ressaltar que o Brasil já tomou grandes iniciativas em questão de mudanças do decorrer do jogo, como por exemplo o spray dos árbitros para demarcar a barreira e a posição da bola. Eles também, o Brasil, quando foi aprovado o uso de um árbitro na linha de fundo do campo, o Brasil foi um dos primeiros a usar essa medida, tanto que é bem famoso uma partida do Campeonato Carioca entre Vasco e Flamengo, que há um juiz na linha de fundo, a bola claramente entra e o juiz ignora, e isso levantou uma grande discussão também. Porém, o Brasil foi um dos primeiros países a implementar isso, mas é claro, tem que ter a preparação, o juiz tem que estar preparado para atuar tanto com o recurso de vídeo, tanto com essas novas regras. Além de mudar o esporte, tem que também ter uma mudança na preparação da arbitragem para que cada vez menos os times sejam prejudicados pela arbitragem, principalmente na Copa do Mundo, né, que é o maior torneio.
que, como o Bertozzi falou, teve o caso da Inglaterra prejudicada, que aí incentivou muito a discussão da linha de gol, do chip na bola, por exemplo. Mas também dá para lembrar nas eliminatórias para a Copa de 2010, que teve aquele França e Irlanda na repescagem, e a França se classificou após um gol em que o Henry toca claramente com a mão na bola, na linha de fundo, duas vezes, prossegue a jogada, a França faz o gol e se classifica. E depois disso também se intensificou muito a discussão sobre o árbitro na linha de fundo. E você, Tomás, o que você pode analisar e acrescentar à reportagem? Bom, primeiramente, olá a todos os amigos da mesa, é um prazer estar de volta aqui. E eu concordo, realmente, toda mudança em regra, regulamento, que for benéfica ao jogo, que for realmente deixar mais atrativo tanto para o torcedor, como para todos, de um modo geral, ela é benéfica e deve ser testada e, se der certo, implementada realmente. Mas eu acho também que a gente tem, nesse momento que a FIFA, nessa nova gestão, está se mostrando mais aberta a mudanças, esse tipo de coisa, a gente tem que tomar cuidado para ver realmente o que eles visam, querendo a melhoria do jogo, né, do espetáculo, e o que são atitudes políticas. Que a gente pode citar, por exemplo, esse aumento agora no número de seleções da Copa do Mundo. Não é uma regra assim, mas é uma mudança no regulamento, né? Isso, ao meu ver, pelo menos, não vai deixar o jogo mais atrativo, que é o que o Van Basten levantou como bandeira e eles vivem alegando. Uma vez que, por ter mais vagas, mais seleções, vai acabar tornando menos competitivo, né? Vão entrar equipes com um nível técnico inferior, e isso, na verdade, acaba se tornando menos atrativo para o torcedor, né? Terão jogos muito desnivelados. Ao meu ver, acaba não sendo uma forma de atrair o público, de deixar mais interessante o jogo. Acaba sendo mais uma medida política, seja para conseguir votos das confederações, alguma coisa nesse sentido. Então, acho que sim, deve haver mudanças, né? A tecnologia está tudo em constante evolução, o futebol não pode parar no tempo, realmente. Só que com cuidado, não simplesmente ter uma regra, não testar ela, já implementar uma mudança de regulamento que seja, de forma que não tenha o efeito desejado, né, que eles tanto levantam, que seja deixar a partida do jogo mais atrativo para o torcedor. Observatório do Esporte, seguindo com os integrantes da mesa. Zeca? Por favor, Tuca. Se acaba com o impedimento, o que faz um bandeirinha? Não, o bandeirinha, o árbitro assistente, ele não está ali apenas para marcar os lances. Mas ele é normalmente lembrado pelo impedimento, né? Sim, mas ele também determina a saída de bola pela lateral, se a bola sai pela linha de fundo, se é escanteio, tiro de meta. Ele auxilia o árbitro em lances que envolvam algum tipo de agressão, quer dizer, ele auxilia o árbitro nas questões técnicas e de punição a atletas. Então ele não está ali só por causa do impedimento. É que o impedimento talvez seja o lance mais capital que envolva o trabalho dele e a atenção dele. Só queria lembrar que o impedimento, quando nasce no século XX, ele nasce para evitar que as equipes ficassem muito recuadas. Fazia-se uma linha ali de 7 jogadores, 8 jogadores dentro da área, e isso acabava criando uma barreira. Quando foi isso, Zeca? Você se recorda? Bom, a gente pode levantar aqui, mas é início do século XX em que se adota a lei do impedimento. Então o impedimento qual que era o sentido? Fazer com que as equipes pudessem avançar a sua linha de defensores para que não ficassem todos recuados ali dentro da grande área para impedir o ataque do adversário. Ou seja, o impedimento foi criado para tornar o jogo mais fluido, para permitir que as equipes não ficassem tanto ali atrás e que pudessem utilizar de maneira inteligente esse recurso para colocar o adversário em impedimento. Eu acho que a lei do impedimento é uma lei sábia, uma lei importante, e como o Leonardo Bertozzi disse, ela determina hoje uma série de questões táticas de funcionamento de jogo, de esquema tático. A questão da arbitragem, é bom lembrar, né, como disse o André, a Federação Paulista de Futebol, em que pesem todas as falcatruas cometidas pelo ex-presidente Eduardo José Fará, já falecido, mas foi na gestão dele, tendo Gustavo Caetano Rogério como presidente da comissão de arbitragem, foi na gestão dele que a Federação Paulista colocou vários testes que envolviam mudanças de regra. Então foi a Federação Paulista que começou com 2 árbitros em campo, um em cada metade do jogo. A Federação Paulista introduziu o cartão azul, que era uma punição intermediária entre a expulsão e o cartão amarelo. O que o cartão azul fazia? O jogador tinha que se retirar de campo, mas havia a possibilidade dele ser substituído por alguém. Então era uma expulsão com a possibilidade de substituição. Temos a informação aqui, Zeca. A lei do impedimento foi regulamentada no ano de 1863. Então é final do século XIX, então não é nem no século XX. Então é logo depois que a FIFA acaba se instituindo.
Bom, e com relação a essa aplicação da regra, eu acho que, sempre digo isso, o futebol é o esporte que é porque ele tem uma aplicação de regra universal. Ela vale para a primeira divisão, para a segunda, para a terceira, da Ucrânia, do Zaire. Aliás, nem Zaire existe mais, né? República Democrática do Congo. Para a Zâmbia, para o Brasil, para a Argentina, na quinta divisão do campeonato da Ucrânia. Então, não dá para a gente colocar um recurso tecnológico que só vai fazer sentido na primeira divisão da Inglaterra, na Premier League ou no Campeonato Brasileiro, né? Então, a gente às vezes sempre compara o futebol com os esportes, as ligas americanas. As ligas americanas não têm acesso e descenso, são ligas fechadas de clubes franqueados, que estabelecem regras que nem sempre são as regras daquela modalidade fora dos Estados Unidos. O grande exemplo é o basquete. Durante muito tempo a NBA tinha regras completamente diferentes da FIBA, da Federação Internacional de Basquete. Então, ligas fechadas com 20 clubes que são empresas podem determinar a maneira como eles querem disputar aquele jogo. Agora, o esporte se universaliza a partir do momento em que ele tem uma aplicação idêntica, igual, para todas as suas aplicações, né? Então, perguntar para vocês também, para todos, não só para o Zeca, na questão do impedimento. Eu acho que hoje o jogo, por se fazer linhas de impedimento na defesa, ele fica restrito a um espaço do campo, né? Sei lá, uns 20 metros do campo de jogo. Se aumentasse a linha de impedimento, e eu estou me referindo à linha do meio de campo, que se o jogador atacante parte da defesa, ele não está impedido. Se aumentasse essa linha, sei lá, no bico da grande área, será que o jogo não se tornaria mais amplo em termos espaciais e resultaria mais possibilidades de gol? Uma das mudanças que a Federação Paulista colocou de maneira como um teste nos anos 90 é que o impedimento só valeria a partir de uma linha imaginária que prolongasse a linha da grande área, paralelamente à linha de fundo. Era só ali naquele intervalinho que se marcava impedimento entre a grande área e a linha de fundo. Já teve isso, eu não me lembro, Zeca. Então, eu cheguei a apitar jogos em que essa regra experimental era colocada em prática, mas eram jogos dos campeonatos aspirantes. Nunca foi introduzido no futebol das equipes principais, né? E a questão é a seguinte, é preciso se fazer um levantamento para saber se isso é benéfico ou não para o jogo. Assim como o Bertozzi também disse, a questão das substituições, dos pênaltis alternados, é preciso que se faça um estudo para saber realmente se isso oferece um ganho ou não. Às vezes a mudança ela tem assim aquela ideia de que vamos mudar porque vai ficar melhor. E às vezes é uma mudança para ficar do mesmo jeito, né? Não tem alteração nenhuma. A questão do pênalti eu acho interessante, né? Essa possibilidade de alternâncias de cobranças. Agora, também a equipe que começa a bater no celular a vantagem se faz o gol, porque se não faz o gol, ela é prejudicada, porque aí a pressão muda de lado. Então tudo é muito relativo e eu não vi até agora estatísticas assim muito precisas, né, com uma amostra alargada, que pudessem comprovar se há benefício ou não para uma coisa ou para outra. Uma mudança dessa, a chance do árbitro errar na conta é grande, né, Zeca? Podia repetir o campeonato aí de 74, é isso que seu time foi beneficiado? É a chance da Portuguesa ser campeã com o erro de contagem de pênaltis. Agora, com relação ao árbitro de vídeo, eu também acho inadmissível que uma decisão demore 6 minutos para ser aplicada. Sim. E as pessoas esquecem uma outra coisa. Não dá para comparar o futebol de salão, o futsal, com o futebol de campo. As dimensões de espaço, de quadra do futebol de salão, as dimensões são umas, e no futebol de campo são completamente outras, não é? Então, o futebol é um jogo aeróbico por excelência. Tanto é que todo mundo sabe que um esforço aeróbico demora alguns dias para ser compensado no organismo. Nenhum jogador pode fazer 2 partidas no mesmo dia ou no dia seguinte. Atividades mais anaeróbicas, como vôlei ou basquete, você pode jogar dia sim, dia não, mesmo no dia seguinte, que não tem problema. Então, o futebol tem uma sintaxe de jogo, que é um jogo de continuidade, não é um jogo de interrupções. Então, se há uma interrupção para se decidir o lance do vídeo, essa decisão tem que ser imediata. Como o Bertozzi disse, 30 segundos para se recomeçar o jogo. 6 minutos acaba com o ritmo de qualquer partida, de qualquer equipe, de qualquer jogador. Mas eu acho que isso aí também pode acontecer no basquete, Zeca. Eu já falei sobre basquete na primeira parte do programa, mas no último jogo do Bauru no sábado, contra o Pinheiros, que o Bauru perdeu, houve um momento lá que o juiz, no último quarto, parou o jogo por mais de 1 minuto. Né? E era um momento lá no começo do último quarto que o Bauru estava ameaçando uma reação. Foi a hora que deu problema no foram 2 vezes. Uma hora que parou para fazer a recontagem do tempo e depois parou de novo. Ou seja, o Bauru estava atrás do marcador, mas ele tentava numa reação. O jogo é parado por mais de 1 minuto. E aí desanima todo mundo, desanima a torcida, desanima o jogador, e aí deu no que deu. Tem uma própria discussão em relação às faltas, né, Zeca? Do uso de árbitros que param muito o jogo por causa de faltas
não tão graves assim, né? Que são faltas de contato. Agora falta testar também, né? O vôlei sempre testou muito a mudança de regra, avançou e retrocedeu em algumas mudanças, a questão do toque na rede, teve uma liga que só se poderia atacar atrás da linha dos 3 metros, depois eles viram que não dava certo, o jogo não tinha uma certa dinâmica, voltaram à regra antiga. Eu acho que tem algumas coisas que precisam ser testadas, e não basta testar também numa Série B, num campeonato juvenil, você tem que testar em alto nível, em alta performance, para ver se essa mudança realmente Agora, o árbitro que funciona. fica atrás dos gols, né, aqueles 2 árbitros, que muitos chamam os postes, os cones da arbitragem, seria interessante se eles tivessem uma mobilidade e que se permitisse que eles entrassem no campo de jogo e pudessem auxiliar o árbitro, oferecendo uma visão de 360 graus nas jogadas. O que acontece hoje é que ele fica limitado à linha de fundo, ele às vezes enxerga as infrações e não consegue sancioná-las. Então, para mim, a arbitragem melhoraria muito no futebol se ela imitasse o que acontece no basquete. 3 árbitros. No basquete são 3 árbitros que fazem um rodízio ali, um movimento circular que permite uma visão de 360 graus. O futebol não tem isso hoje. Então, se houvesse essa mobilidade, os árbitros de linha de fundo pudessem entrar em campo e oferecer essa visão de 360 graus, a gente resolveria muitos problemas que acontecem hoje de infrações, de pênaltis não marcados e até de impedimento. Como ficaria, Zeca, essa questão da decisão da arbitragem com 3 árbitros, né? Porque me parece que no basquete isso é natural, não tem discrepância, né? Mas há um árbitro central e há os outros que são os auxiliares. A questão é que há uma democratização maior das tomadas de decisões no basquete, mas há um árbitro que tem a palavra final. No futebol, o que deveria acontecer era os árbitros também se conscientizarem de que essas decisões têm que ser mais tomadas em conjunto, coletivamente. Não pode ficar na cabeça do árbitro central, que às vezes inclusive desrespeita e desconsidera as informações que ele recebe dos seus assistentes. Voltando ao vídeo, né, o árbitro do vídeo, no basquete são os próprios árbitros que vão ver o lance. Já no futebol, isso acho que não seria possível, pegando como exemplo o rugby. O rugby, você tem o vídeo, mas é um outro juiz, né? Um ou mais, não sei ao certo, na cabine que faz. E 30 segundos, Zeca, é impossível, porque o juiz para o jogo, até ele pedir e acharem o lance, já dá 30 segundos. No rugby demora entre 3 minutos até uma decisão, né? 6 minutos é muito, mas 30 segundos também acho que seria impossível. Zeca, eu concordo com o que você falou de se mudar a regra tem que ser em âmbito global, e até pedindo para o professor Napolitano falar do âmbito jurídico, se a FIFA institui uma regra que vale para todo o futebol, ela não deveria obrigar todas as confederações a implementar isso e até dar uma ajuda de custo para tornar viável isso? Não, na verdade quem muda a regra não é nem a FIFA, é a International Board, que é um organismo auxiliar, formado por um colégio eleitoral muito reduzido, sim, que envolve as federações do País de Gales, Escócia e Inglaterra, né, os países que estão ali na origem da regulamentação das regras do futebol. Então não é a FIFA que muda, é a International Board, tem que ter, os velhinhos da International Board tem que autorizar. Assim que a regra passa a fazer parte de uma das 17 regras do jogo, aquilo tem uma implantação imediata. Aquilo tem que ser colocado em prática em qualquer campeonato. O que acontece é que essas decisões de vai ter tecnologia na linha de gol para saber se foi gol ou não, isso não é regra. Isso não está na regra. Isso é um artifício que auxilia a tomada de decisão. Mas isso não é regra. Não está na regra do futebol que o gol só vai ser considerado depois que essa tecnologia determinar se foi gol ou se não foi gol. Então há uma confusão às vezes do que é regra e do que não é regra. Isso é um auxiliar para se tomar a tomada de decisão, né? No próprio vôlei, né? E às vezes a gente vê lá que o que demora não é nem a tecnologia, o que demora às vezes é o próprio árbitro conseguir ter a visualização se houve falta, se não houve, se a bola tocou no bloqueio ou não. Aliás, Tuca Américo, eu tenho visto nas últimas partidas de vôlei que há uma quantidade grande de erros de arbitragem. Sim, né? Bastante. Que inclusive as transmissões televisivas apontam, e não há tanta discussão. Primeiro porque um ponto no vôlei pode ser recuperado... a autoridade do árbitro. Não, mas às vezes pode ser recuperado no lance seguinte, a equipe sim, claro, que se sentiu prejudicada consegue reconquistar o ponto. Isso. No futebol, qual que é o problema? Às vezes um gol no final de uma partida decide campeonatos. Né? Eu acho que no vôlei, Zeca, tem alguns pontos que são interessantes, né? Primeiro, não se questiona muito a autoridade do árbitro, porque ele pode dar um cartão e você perder a vantagem da bola ou perder o ponto. Então, quer dizer, em vez de perder um ponto, você perde 2. Então, o atleta pensa muito bem antes de contestar o árbitro. Eu acho que tem no vôlei também uma questão muito grave de fair play.
de toque em rede, de toque em bloqueio. Porque quem jogou vôlei, você sente a bola se tocar na mão. Né? Eventualmente, no bloqueio muito truncado, que você bateu a mão junto do seu companheiro do lado, ou você tem aqueles esparadrapos no dedo, você não sente a bola. Mas a maioria das vezes a pessoa sente sim, então tem uma questão de fair play, que você vê que tocou realmente e o atleta sai dizendo que não aconteceu nada, né? Então também tem isso. E tem outra questão que hoje também é relacionada ao fair play, que é o uso do desafio para parar o jogo, né? E muitas vezes acontece até jogadas inusitadas, como sem querer um técnico pede um desafio para parar o jogo e ele descobre que realmente ganhou o ponto. Né? Então, quer dizer, a questão tecnológica, uso de tecnologia para aplicação das regras, que acho que o Zeca estava discutindo anteriormente, ainda é polêmico, a gente vai demorar muito, né? E até critico algumas coisas. Por exemplo, quando eu vejo como é o sistema tecnológico para entender se a bola entrou ou não dentro do gol, é um sistema tão caro, tão complexo, né, que eu duvido até da lisura do processo, porque eu acredito que tenham tecnologias mais baratas para poder fazer isso do que um sistema, por exemplo, que precisa de 7 câmeras miradas para cada gol para poder definir se a bola entrou ou não. Essa é uma questão importante. Os meios de comunicação, de forma geral, especialmente as televisões, elas parecem criar esse fetiche em torno da tecnologia que só interessa às empresas de tecnologia. Então, sim, empresas que desenvolvem softwares, equipamentos eletrônicos, elas adoram essa discussão, sim, porque é o momento que elas têm de poder fazer parte do espetáculo bilionário que, sim, é o esporte. Não é? Então, na última Copa do Mundo, houve a implantação dessa tecnologia do gol. Ela foi acionada de maneira pioneira pelo árbitro brasileiro, sim, Sandro Meirahit, num jogo no Beira-Rio, em Porto Alegre. E a tecnologia foi acionada quando não havia nenhuma dúvida de que a bola tinha entrado. Quer dizer, então, é o que você falou, a relação de custo e benefício, ela não foi positiva na última Copa. Não. Né? E se alguém tiver curiosidade, procure entender como é que funciona esse sistema. É extremamente absurda a complexidade dele. Quando você pensa, dá a impressão que vai colocar um sensor na trave que está ligado por um pequeno transmissor ao relógio. Não. São 7 câmeras posicionadas do alto, que são ligadas por fibra ótica, agora, por central de computação, é uma coisa absurda. Você é autoridade nisso. Você não percebe que esse fascínio, esse fetiche para tecnologia oferece uma espécie de gamificação do esporte televisado? Eu acho que não só a gamificação, né, porque isso também atrai os mais jovens. Só para que o ouvinte saiba, a gamificação de game. A gamificação é você colocar atributos de videogame numa situação real. Né? Então, o que acontece? Você cria aí um apelo aos jovens que estão acostumados com a linguagem do videogame, e tem uma questão mercadológica também. Você cria brechas durante a transmissão para que possa se usar espaço publicitário também, né? Só voltando um pouco na discussão sobre o recurso de vídeo nos outros esportes, eu queria dar o exemplo do futebol americano, que apesar de ser um esporte muito parado, ele não demora muito nas tomadas de decisões, como, por exemplo, nesse caso do Campeonato Pernambucano. Porque funciona do seguinte: em primeiro lugar, as faltas não têm o direito de revisão, só, por exemplo, posse de bola, posição de campo, e há uma comissão de arbitragem separada da que está dentro do campo, que fica vendo nas câmeras já, enquanto as jogadas acontecem, e analisam. E uma decisão só é revertida em um desafio de vídeo quando tem 100% de convicção de que realmente a jogada, a posse de bola era do outro time ou a posição de campo era diferente. Justamente para evitar que haja essa discussão de talvez sim, talvez não. Então, se não há totalmente a convicção, o árbitro não pode reverter a decisão. Por isso, acaba encurtando o tempo da tomada de decisões no recurso de vídeo do futebol americano. Observatório do Esporte na Unesp FM, de André Magalhães para Tomás Garcia. Só voltando um pouco àquela sugestão do Zeca de colocar 3 árbitros em campo, ou a possibilidade do assistente de linha entrar dentro do campo, né, para auxiliar o juiz. Eu acho que isso realmente seria muito bom por estar sempre uma proximidade maior do lance, mas será que não poderia trazer um problema também? Por exemplo, 3 árbitros com critérios um pouco diferentes, e alguma equipe acaba se sentindo prejudicada, né? Em um lance, uma metade do campo, o árbitro deixa seguir a jogada, e na outra metade do campo, num lance idêntico, é marcada uma falta que pode resultar em gol ou alguma coisa assim. Daí seria ter que tomar mais cuidado também na questão dos critérios dos árbitros, né? É possível, Tomás, fazer com que esses árbitros não permaneçam sempre na mesma posição, como no basquete. Às vezes um que está na linha de fundo, ele pode inverter a posição com o outro em função da dinâmica do ataque de uma equipe ou de outra. O que tem que haver é o árbitro central, que seria aquele que ficaria mais na metade do interior do campo.
Mas os outros árbitros podem ficar fazendo uma espécie de rodízio e minimizar essa questão, que aliás é uma questão muitas vezes apontada do porquê que não há 2 árbitros. É que haveria eventualmente uma equipe que se sentiria prejudicada porque um árbitro marcaria por meio de um critério e o outro por meio de outro critério. Né? Mas isso faz parte da própria dinâmica da arbitragem. No basquete isso não é tão comum, né? Não há tantas reclamações, porque há um critério, há uma uniformidade de aplicação das regras. É que o futebol tem regras mais elásticas, né, de aplicação e de interpretação da regra. Ou seja, o futebol tem essa particularidade na sua natureza. Até está relacionado ao sucesso e êxito do esporte, Sim. porque ele tem um peso, um caráter subjetivo muito grande. Exatamente. É uma coisa que o professor Júlio tinha comentado, era exatamente isso, que dizem que a regra é clara, mas no futebol, a partir do momento que o árbitro interpreta, ela é subjetiva. Então eu gostaria de saber dos professores, assim, se comparado com outros esportes, realmente a regra do futebol ela é bem subjetiva e nos outros esportes ela é mais definida e tem um norte melhor a ser seguido. Deixa eu te responder a pergunta anterior, né, que você fez a respeito da aplicação no âmbito mundial. A FIFA é uma associação. E as pessoas se vinculam a essa associação num caráter de direito privado. Então, as próprias entidades se obrigam, né? Então, a CBF se obriga com a FIFA e os clubes se obrigam com a CBF e, em consequência, com a FIFA. Então, não há uma imposição da norma. Estamos falando de direito público, né, como direito penal, por exemplo. Estamos falando de direito privado que as pessoas se condicionam em relação àquela regra. Então, não há uma imposição, há uma adesão às regras, né? Carlos, só uma questão. A FIFA modifica a regra, ela encaminha um documento para as federações filiadas à FIFA. As federações, por sua vez, encaminham para as federações estaduais, no caso do Brasil, e as federações estaduais comunicam os clubes a ela afiliados. Então há toda essa capilarização da divulgação da nova regra. Então é o que você está dizendo. Quer dizer, eu posso optar por fazer parte da CBF, que está vinculado à FIFA ou não. Eu vou disputar campeonato amador, a gente cria a regra que a gente quer. Ou criar a nossa liga, né? Eu queria chegar, né? Eu já comentei aqui que eu participei de campeonatos escolares dos Estados Unidos. E lá a regra da substituição era diferente. Eu lembro que o primeiro jogo que eu participei, eu fui substituído. Eu já estava tirando a chuteira. O colega do lado falou, não, continua que você vai voltar. Eu falei, como? Falei, não, você vai voltar. Daí eu voltei e perguntei, pô. Ele falou, não, aqui a nossa regra é diferente, né? Então acho que é mais ou menos, manda quem pode, obedece quem quer, alguma coisa assim. Quem tem juízo. Quem tem juízo. Respondendo outra pergunta a respeito do subjetivismo, toda regra tem uma dose de subjetivismo, né? O direito em si tem regras, tem técnicas que evitam isso, mas todas elas têm, né? Não é um problema do futebol, do basquete, da lei jurídica, seja lá qual for. Amigos da mesa, com Carlos Napolitano, encerramos o bate-papo? Ok. Então vamos lá. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é observatoriodoesporteunesp.blogspot.com.br. O Observatório do Esporte chega ao fim. Locução hoje excepcionalmente de Fábio Fleury. Comentários de Zeca Marques, Tuca Américo e Carlos Napolitano. Equipe de reportagem: André Magalhães, Tomás Garcia, Camila Gabriele, Sérgio Pantolfi, Aline Campanhã, Marina Borges, Gustavo Lustosa, Isaac Toledo, Gabriela Brizotti, Ana Cristina Marcília e Luana Antunes. Direção de Fábio Fleury e produção técnica de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GCF, Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Até semana que vem. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.